Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre derivadas, né? Cálculo diferencial integral. Então nós já mostramos no primeiro vídeo o conceito, né, da derivada e agora nós vamos fazer algumas regras aqui de aplicação da derivada. Então derivada nós vimos, né, derivada de uma função num ponto e a declividade, né, da função nesse ponto. Então o que é a declividade? É a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Certo? Então nós vimos lá que a nomenclatura, que a gente usa a notação para a derivada é f', então a derivada de uma função é f de x é f' de x. E o que é a derivada? Né? É o limite dessa função, quando eu acrescento um ΔX ao valor que eu quero do x, subtraio do valor da função no ponto x e divido por essa variação que eu fiz. Então isso é a derivada, que nós vimos na aplicação no vídeo 1 sobre derivada, certo? E a derivada, ela existe, né, se o limite existir e for finito, certo? Então, por exemplo, aqui, a primeira regra de uma constante. A função é igual ao k, sendo k uma constante qualquer. A derivada de uma constante é zero, sempre. Por quê, pessoal? Porque nós vimos aqui que a derivada é a declividade, a inclinação da reta tangente. Então, quem gosta, né, da matemática, já estudou da declividade de uma curva, por exemplo. Então, quando eu tenho a declividade zero, o que é a declividade? Declividade, né, que vai ser o que? A tangente do ângulo. Certo? Tangente, o que é? É seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Certo? E se eu não tenho, por exemplo, declividade, aqui eu tenho aqui o y é igual a 3. O que é o y igual a 3, pessoal? Y igual a 3 é uma horizontal, passando pelo ponto 3. Certo? Então, a declividade dessa reta aqui, ela é zero. Por quê? Porque a tangente é zero. O seno de 0 graus é zero. O cosseno de 0 graus é 1. Então, vai ser 0 sobre 1. E é zero. Então, qualquer valor constante, seja 3, menos 5, 20, vai ter derivada zero, porque a declividade é zero, a tangente é zero. A tangente é zero porque o seno é zero. Certo? Então, sempre que eu trabalhar uma constante, a constante derivada de um valor constante é zero, uma função constante. Correto? Então, por exemplo, derivada de 3... Então, a y', a derivada da função y igual a 3, ela é nula, ela é zero. A derivada de uma constante é nula, pela razão que a gente explicou aqui. Certo? Para quem quiser entrar um pouquinho mais em trigonometria e tal, é essa questão da derivada. Certo? Então, a derivada de uma constante ela é nula, porque a derivada é a declividade, é a inclinação da reta tangente. E a inclinação é seno sobre cosseno. Certo? Da potência, pessoal, funciona assim, ó. Se a minha função é y igual a x na n, como é que eu calculo a derivada? Esse n, que é o expoente, passa multiplicando x e subtrai uma unidade do expoente. Então, se o y é x na n, o y' é n, que multiplica x na n menos 1. Vamos aplicar? No nosso caso aqui, ó, y igual a x ao quadrado. Então, o nosso n aqui é 2, que é o expoente que o x está elevado. Então, quanto é que é o y'? O y' vai ser 2, que é o n, que multiplica x na 2 menos 1. Então, vai 2 menos 1 é 1, então fica 2x. Então, derivada de x quadrado é 2x. Ó. O n é 2, então é 2 vezes x na 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então a gente não coloca 2x na 1, porque 2x, 2 vezes x é 2 vezes x na 1, porque o expoente é 1, a gente deixa como x. Certo? Então 2x é a derivada de x quadrado. Quando eu tenho x na quinta, o n agora, ó, é o expoente do x. No nosso caso aqui o n é 5. Então quanto é que é a derivada de x na quinta? Ó, é n, que é 5, então fica 5. Esse 5 passa na frente multiplicando e subtrai 1 no expoente. 5 menos 1, 4.
Então a derivada de x na quinta é 5x na quarta. Certo? Então essa é a regra da potência, nossa segunda regra. Tranquilo? A terceira regra, regra do produto de uma constante pela função. Quando eu tenho uma constante que multiplica uma função. Então, ó, k de u de x, então esse é o meu y. Então y é uma constante que multiplica uma função. O y' vai ser o quê? O k, permanece o k, uma constante, vezes u'. Então eu faço, se a constante está multiplicando a função, a constante vai multiplicar a derivada. Então vamos lá. Y igual a 3x². Tá? O k é 3, o k permanece lá. Então eu repito o 3, ó. Derivada de x². Nós já tínhamos feito ali, ó. Então fica, o 2 passa para frente, fica 2x na 2 menos 1, que é 1. Então 2x. 3 vezes 2, 6x. Então a derivada de 3x² é 6x. Então basicamente o k, ó, ele vai permanecer e vai multiplicar a derivada da função. Certo? Se eu tiver aqui y igual a 5x na 4, o meu k está aqui, ó. O k é 5 e aqui o n, ó, é 4. Eu vou aplicar a regra da potência. Então meu y' vai ser o quê? O k, que é 5, vezes a derivada de x na 4. Então eu vou pular para a regra 2 da potência. Ó. Eu tenho x na n, aqui no nosso caso o n é 4. Então fica n, x na n menos 1. Então esse 4, ó, que nem aqui, ó, o 5 passou multiplicando, subtraiu 1 de 5, ficou 4. Então aqui mesma coisa, eu tenho 4, o 4 passa multiplicando, ó, vai dar 5 vezes 4x na 4 menos 1. Ó. Então aqui, ó, eu tenho meu n4, o n passou multiplicando, ó, e subtrai 1 dele. Então vai dar 5 vezes 4, 20. X na 4 menos 1, 3. 20x ao cubo. Essa é a derivada, então, de 5x na 4. Então, rapidamente, estão tendo uma constante, a constante permanece. Eu tenho aqui daí a regra da potência, o 4 passa para frente multiplicando, subtrai 1 do expoente. A nossa última regra desse vídeo, pessoal, nós vamos fazer mais depois na sequência, soma ou diferença entre funções. Então eu separo a derivada da soma das funções e a derivada é a soma das derivadas. Então eu derivo, por exemplo, 4x2 mais 5x mais 13, eu vou fazer a derivada aqui, ó, de cada um deles. Então aqui, ó, eu tenho k vezes u. Então eu fico, a minha derivada vai ser 4 vezes 2, certo? O 2 passou multiplicando, x na 2 menos 1, que é 1. Então deixa assim. Derivada de 5x, certo? Qual é o expoente do x? O expoente do x é 1. Então vai dar o quê? 5, que multiplica o 1, certo? X na 1 menos 1. Então, 1 menos 1. Por que aqui o expoente é 1? Ele passa 1 multiplicando o x e subtrai 1 do que eu já tinha. E derivada de uma constante é 0, que nós já vimos. Certo? Então lá, ó, 4 vezes 2, 8x. Então aqui vai dar 8x. 5 vezes 1, 5. X na 1 menos 1, x na 0 mais 0. Qualquer número elevado a 0 menos o próprio 0 é 1. Então, 5 vezes 1, 5. Então, minha derivada aqui, pessoal, y' vai dar 8x mais 5. Certo? Então, aqui nessa regra aqui, eu tive que usar a regra 3. E da 3 também usar 2, porque eu tive que fazer o coeficiente, né, a constante que multiplicou a função e depois usar a potência. Então, 4x2 dá 8x. 5x, sempre que eu tiver o 5x, derivada de 5x é 5. Derivada de 10x é 10. Derivada de 20x é 20. Permanece o valor, porque aqui o x, ó, o 1 multiplica e vai subtrair 1 de 1, vai ficar na 0. E o x elevado a 0 sempre é 1. Qualquer número elevado a 0, menos o próprio 0 é 1. Então nós temos ali a nossa derivada de uma constante, derivada de 3 a 0, então fica 8x mais 5 vezes 1, que é 5. Então 8x mais 5.
Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar, fiquem à vontade, coloque ali no comentário. Se gostarem, deem um like ou compartilhem. Muito obrigado. Valeu, até mais.